Jornalíssimo aqui de toda sexta, Talentos da Band, onde recebemos personalidades do Grupo Bandeirantes de Comunicação para contar história, dividir curiosidades da carreira, da vida também, das passagens, não só aqui pela Band, por outras emissoras, né? A gente vai contando um pouco de tudo, várias curiosidades, histórias, e o nosso convidado de hoje é o Ariel Jacobowitz, diretor do Melhor da Noite, que ganhou ali uma nova roupagem, um novo apresentador, um novo time também à frente aí das câmeras e por trás também com a chegada do Ariel. Quem está apresentando o Melhor da Noite é o Otaviano Costa, às quartas, quintas e sextas, sob o comando aqui do Ariel. Ariel, brigadíssimo, bom dia, viu? Bom dia, eu que agradeço aí o convite de vocês, uma honra estar aqui. Ariel, sua carreira começa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, pela MTV em 1994, já faz tempo, né? Mais de 30 anos. E aí na MTV fez de tudo um pouco. A MTV foi incrível pra mim, porque era uma emissora pequena, né? Muito experimental. Time do Rogério Galo lá. Olha, antes até. Antes até. E aí, pra mim, como estudante de rádio e televisão ali naquele início, era incrível, porque eu pude colocar a mão em todos os processos de um programa de televisão, né? Então, desde gravar em externa, fazer ao vivo, grandes eventos como acústico, os primeiros VMBs, né? Que eram os prêmios da MTV. Então, foi muito rico para mim, assim. Foram 4 anos que eu fiquei lá, de 94 a 98, mais ou menos, e foi fantástico. E depois? Olha, depois vou fazer um resumo, mas assim, quando eu saí da MTV, eu fui buscar uma experiência no mercado publicitário. Então eu fui para uma produtora chamada TVC, muito grande na época, a gente fazia todas as campanhas do McDonald's e, enfim, outras grandes marcas lá, Hop Harry. E eu fiquei uns 2 anos mais ou menos ali. E eu detestei. Eu entendi que o cinema publicitário não era para mim, não fazia sentido para mim. A televisão é minha grande paixão até hoje, assim, estar ao vivo, falar com milhões e milhões e milhões de pessoas ali, você desenhar um conteúdo. Então eu falei, não, eu tenho que voltar, né? E aí comecei a procurar emprego de novo em televisão, e aí eu consegui uma brecha na Rede TV, que estava fora do ar ainda, já tinha sido vendida para... A Manchete tinha sido vendida, a Rede TV era a nova promessa da nova televisão que estava vindo ali, e ali eu entrei. O primeiro emprego que eu consegui foi de repórter, mas eu não sou um bom repórter, eu não sou bom em frente às câmeras também, não é meu talento. Mas ali foi um grande recomeço para mim. Rapidamente eu cresci, virei assistente de direção, diretor de externa, e fui crescendo. E foi na Rede TV onde eu me tornei muito jovem ainda, acho que eu tinha 23, 24 anos, me tornei diretor de programa pela primeira vez. Então, de tanta paixão que eu tinha. Qual foi o programa? Era um programa chamado Interligado. Ele era apresentado pela Fernanda Lima, muito novinha. Era um programa de segunda a sexta, ao vivo, de videoclipes, um programa mais jovem, era uma faixa de fim de tarde ali da Rede TV. Eu já estava vindo de uma trajetória do Super Pop, ainda com a Adriane Galisteu, mas não como diretor. Eu dirigia externas, fazia outras coisas dentro do programa, mas aí o Rogério Galo, coincidentemente que você citou, foi quem me deu a primeira oportunidade de assumir a direção de um programa ao vivo de segunda a sexta com a Fernanda Lima. Depois a gente trocou pela Fabiana Saba, a Fernanda Lima foi para a MTV, teve uma dança das cadeiras, e a partir dali eu não parei mais. Então foi Rede TV, da Rede TV eu fui para Record, fiquei alguns anos na Record, acho que uns 2 e pouco. Também com a Galisteu, foi? Aí eu fui com a Galisteu, com ela para lá, e da Record eu vim para a Band. Então, aí, quando eu vim para a Band, eu vim para cá para criar e desenvolver um novo projeto de um programa aos domingos. Vim sem saber, inclusive, quem iria apresentar, mas era para a gente desenhar um programa para a grade da Band aos domingos. E aí eu desenhei esse projeto e, no fim, a gente decidiu que a apresentadora seria a Márcia Goldschmidt, que tinha um programa também aqui às tardes, de segunda a sexta.
Então foi uma ida da Márcia aos domingos, Era o jogo, um programa chamado Jogo o da Jogo Vida. da Vida, É. né? Um dominical da Márcia, né? Ô, Ari, a gente tá falando um pouco desse retrospecto aí da sua carreira, desde a MTV, passagens pela Rede TV, pela Record, a sua primeira passagem aqui pela Band, né? Não só com a Márcia Goldschmidt, mas também fez assistência de direção pro Gilberto Barros, né? No Boa Noite Brasil. Explica aqui pra gente, né? Claro, o apresentador, ele tá ali, né, naquela vitrine, naquela exposição. O diretor, ele é importantíssimo, ele é a peça fundamental aí para essa engrenagem, né? Você fica no switcher com aquele monte de tela na tua frente, cortando câmera, falando no ponto, né, com os apresentadores. Conta um pouco da sua rotina, de como que é. Olha, o diretor de um programa, eu digo assim, eu sou o maestro da orquestra. Eu acho que a melhor definição, né, para quem quer entender um pouco do que a gente faz, é isso. A orquestra é muito grande, né? Então existe o dia a dia com a produção, onde o desenho do programa, a redação do programa, a estratégia do programa, como você vai programar aquele leque de conteúdos que você tem. Então existe a direção do programa, né? O dia a dia com a equipe, o preparo de como e o que a gente vai exibir, né? Então, essa é uma parte do meu dia a dia. A criação dos quadros, o desenho deles, como que eles vão acontecer, como que o programa vai abrir, a direção da parte técnica, então câmera, sonoplastia, que é uma coisa que aqui na rádio também é super importante, quer dizer, então tudo isso é uma direção. E existe uma direção do talento, né? Quando você trabalha com um talento, hoje no caso é o Otaviano, é o talento que, né, é meu parceiro, eu tenho inclusive até uma coisa que eu falo muito, assim, que o diretor, ele é um balizador, né, de um talento. Então, assim, eu falo muito assim, eu não trabalho para o Otaviano ou para a Hebe ou para a Eliana, né, que eu trabalhei também 13 anos, eu trabalho com. Então esse casamento tem que funcionar muito bem, é uma química que tem que ser muito orgânica, porque ela é fundamental, né? Então eu sou aquele cara que preciso entender o talento que eu tenho nas mãos, né? Até onde ele é capaz de voar, provocá-lo para lugares aonde ele não consegue ir, né? Protegê-lo também muitas vezes, né? Fazer ele entender, dar ritmo. Então quando eu estou ao vivo, eu estou olhando tudo isso, né, assim, com o programa. Então eu estou olhando o ritmo do quadro, eu estou olhando estratégia, que horas eu vou para o intervalo do programa ou não, eu estou olhando tudo que está acontecendo em todas as outras emissoras, isso é muito importante. Estou no ouvido dele, falando, Otaviano, vai assim, vai assado, vamos aqui, vamos ali, muda o programa, a gente ia para esse quadro, desistir, vamos para aquele lá que vai ser melhor, né? Então isso é um resumo um pouco daquilo que é a minha expertise no dia a dia. Como é que é essa coisa do ao vivo? Fazer tudo isso ao vivo? Eu adoro. Eu acho que a televisão ao vivo, para mim inclusive, é o futuro. Eu acho que quanto mais ao vivo a televisão aberta permanecer, melhor. Né? Assim, eu acho que com todas essas discussões, para onde vai a televisão aberta, né? O que todo mundo fala, os streamings, etc. e tal, eu acho que o nosso futuro é estarmos ao vivo, assim, quase que 100%. Claro, uma novela, esses outros tipos de conteúdo não, mas programas de auditório, jornalismo, esporte, eu acho que, assim, é fundamental a gente estar ao vivo e a gente estar com essa conversa instantânea, como vocês têm aqui na rádio, com o que está acontecendo no momento. Quer seja numa cobertura de um grande evento, quer seja você estar com um artista ali e você assumir os erros e os acertos, né? E eu acho que o grande barato de você estar ao vivo é isso. Você tem um planejamento, você está com um programa em mãos, você sabe o que você vai fazer, começo, meio e fim, e de repente você muda tudo, porque você está sentindo o calor daquele momento e a temperatura da audiência naquele momento. Você fala, opa, a gente decidiu ir aqui, mas nós vamos mudar tudo e vamos por aqui. E você reconstrói um programa naquele espaço de tempo que a gente tem. Hoje o Melhor da Noite tem 1h30 no ar, né? Então é bastante tempo. Eu já tive programa de 4 horas ao vivo diário. Então, é fantástico, eu adoro.
A gente aqui na rádio, a gente não lida tanto assim com o Ibope, né? Com a audiência em tempo real, porque a medição no rádio é diferente, né? Precisa de 3 meses para mapear todas as áreas, enfim, é um pouco diferente a metodologia. Na televisão, não. Na televisão você tem ali o Ibope em tempo real, né? Para você, Ariel, ao longo da tua carreira, né? Porque a gente sabe que tem apresentador que se preocupa mais com o Ibope, outros menos, né? Fica ali, o apresentador também quer ter o retorno ali no estúdio, a gente sabe bem disso, né? Você, ao longo da sua carreira, não só agora com o Otaviano, com a Hebe, com a Eliana, você é um cara que vai muito pelo Ibope, né? Claro, você precisa ver o que as outras emissoras estão fazendo, como você bem colocou aqui. Mas aqueles numerinhos todos te influencia muito ou pouco? Muito, muito. Assim, eu nasci com esses números, né? Eu tenho o Ibope no meu celular, eu acompanho a audiência de tudo, não só do meu programa no momento em que eu estou ao vivo. De tudo, absolutamente tudo que está acontecendo. Eu fiquei 13 anos na guerra de audiência dos domingos com a Eliana. 13 anos, né? Para você ter uma ideia, tinha uma época que mesmo com o programa gravado, eu ia na emissora todos os domingos, eu ficava na central de controle, de exibição da emissora, e eu editava o programa de uma maneira que eu podia alterar a ida para o intervalo, mesmo com o programa gravado. Então, assim, para construir uma boa estratégia de audiência. Então, assim, é uma mentira dizer que a gente não olha e que a gente não imagina. O que a gente tem que saber é lidar com esses números, porque eles enlouquecem a nossa cabeça, porque eles são instantâneos. E às vezes na sua cabeça não fazem sentido, né? Não, e o número que está ali no minuto a minuto, ele é processado várias vezes. Então, às vezes, você não pode tomar decisões no calor do momento, né? E você não pode estragar um programa que está indo numa condução porque aquele numerizinho, de repente, virou. Né? Às vezes você perde 1 ponto, você perde 2 pontos, às vezes numa troca de conteúdo. Se aquilo te desesperar, você desespera todo mundo. E uma decisão que eu tomo no Switcher mexe com uma equipe inteira, né? Assim, quando a gente está ao vivo, muitas vezes são 80 pessoas que estão ali, entre câmeras, técnicos de áudio, plateia, apresentador, convidado. Então você tem que ser muito frio de entender e não enlouquecer com aquelas decisões do calor do momento de audiência. E muitas vezes o conteúdo que você está levando ao ar, ele não é ruim porque às vezes ele não está dando audiência. Às vezes é porque simplesmente na emissora ao lado tem um clássico de futebol. Na emissora ao lado é a grande final de um Big Brother. Então tem outros acontecimentos. Um dia de chuva altera completamente os números, né? Um dia de chuva em São Paulo. E a gente também tem que lembrar que o minuto a minuto que a gente trabalha é o minuto a minuto de São Paulo. Né? A audiência ela é nacional. O Brasil é um país muito grande, ele é continental. Então, às vezes, uma coisa que não está funcionando muito bem aí nos números de São Paulo, você vai ver, em Goiânia você está ali arrebentando de audiência. Então, e às vezes você estraga um conteúdo ou acelera um conteúdo que não está funcionando nos números em São Paulo, mas em Salvador está legal e no Rio de Janeiro está muito bom. Então, você tem que ter muita frieza para lidar com esses números. Depois de 30 anos, eu vou dizer que eu ainda não tenho. Tô brincando. Ariel, conta um pouquinho da experiência, né, de ter dirigido, né, a Hebe Camargo por tantos anos. Isso eu sou curioso, eu sou curioso. Olha, a Hebe, a gente ficou junto, acho que por uns 3 anos. Foram os últimos 3 anos dela no SBT. Ela foi pro Rede TV, foi na volta então pro SBT que você dirigiu, foi isso? Não, foi antes dela ir pra Rede TV. Foi antes. Depois ela foi pra Rede TV e aí ela nunca mais voltou ao ar no SBT, depois ela faleceu. Ficou muito doente e faleceu. E eu trabalhei com ela os últimos 3 anos antes dela ir para a Rede TV e a Hebe foi um dos. Eu tive alguns presentes muito legais na minha vida profissional. A Hebe foi um dos, sem dúvida nenhuma. Era uma mulher fantástica, assim. Eu, quando assumi o programa dela, eu não me lembro direito, mas eu acho que eu não tinha nem 40 anos, eu tinha 30 e alguma coisa. E aí eu falei, bom, ela vai olhar para mim e vai falar: o que esse garoto, esse moleque, né, vai querer, né, fazer comigo, trabalhar comigo? Mas assim, ela estava muito aberta. O programa dela estava numa fase que não estava legal, ela estava muito insatisfeita também, incomodada com uma série de coisas, e estava muito aberta a mudar, né, a experimentar, a fazer.
Então, isso foi muito legal. Isso foi um encontro assim, de almas assim, que eu vou guardar pro resto da minha vida, porque ela me respeitou muito, e eu não tinha nem como não respeitar uma mulher, uma figura fantástica como a Hebe. Então foi um encontro muito legal, onde eu pude trazer algumas coisas para o programa. Por exemplo, assim, eu tirei o sofá da Hebe. Teve uma fase que eu falei, Hebe, vamos fazer uns blocos do programa sem o sofá? Né? O programa tinha uma coisa muito consolidada, assim, das pessoas entrarem, sentarem no sofá, e o programa era dessa maneira. Eu falei, Hebe, vamos fazer umas movimentações, por exemplo, diferentes. A gente faz um bloco do programa onde você não está sentada no sofá, mas você está andando, você está brincando. E ela topou. Isso dava um outro ritmo para o programa. Depois, obviamente, a gente não deixava de pôr o sofá, porque o sofá era a marca. A marca registrada, né? A gente levou o sofá para a rua. Então a gente pegou o sofá, colocava eles assim no centro da cidade de São Paulo, e as pessoas podiam sentar no sofá da Hebe. A gente colocava um totem da Hebe assim, e as pessoas podiam falar com ela e ter a experiência de estar no sofá. A gente criou coisas para o jornal da Hebe, e a Hebe, no programa dela, tinha, por exemplo, já tinha o costume de fazer algumas viagens internacionais, Portugal e tal. E Dubai era um destino que estava em ascensão. E aí convidaram a gente. Eu falei, Hebe, vamos fazer essa viagem e tal? Ela falou, vamos. E para mim essa viagem é uma das coisas que eu mais guardo no coração, assim, do nosso dia a dia, porque a gente conviveu muito, né? A gente ficou, se eu não me engano, foi quase uma semana lá em Dubai. Era um destino, hoje ele está muito mais conhecido do que na época. Então ele ainda era considerado um destino muito exótico, e eu tive momentos com ela fora das câmeras e gravando fantásticos, assim, de ver a Hebe enlouquecida, por exemplo, com o mercado do ouro de Dubai, querendo comprar joias e passando o cartão dela e comprando colares com rubis. Eu falava, meu Deus, Hebe, ela, não, isso aqui eu não posso deixar de comprar. Então, momentos assim, até ir com ela, por exemplo, para o meio do deserto de Dubai, que ela ficou muito brava de ter que ir lá. Por que você está me trazendo aqui? Eu não quero gravar nesse deserto. O carro chacoalhando muito, aqueles jipões off-road, e ela brava comigo. Por que a gente vai gravar aqui? Não sei o que, até que no final a gente foi ver o pôr do sol, né, nas areias de Dubai. E ela, naquele momento, ela falava assim para mim, nossa, mas aqui até que é especial, né? É muito legal. Aí a gente ligou as câmeras, o pôr do sol estava ali começando a acontecer, ela ainda meio irritada, ela falou, mas o que você quer que eu fale aqui? Não tem nada para falar aqui. Eu falei, Hebe, fala dos seus sentimentos, respira fundo, olha onde a gente está, né? Olha esse horizonte e tal. Aí ela parou, olhou assim, aí a gente já gravando, né? Eu falei, grava, ela olhando. Aí ela deu um texto ali super bonito sobre as emoções que ela estava sentindo no final, e aí ela abre os braços, assim. A Hebe era muito grata, né? A vida, as coisas. Ela abriu, assim, ela sempre falava assim, um brinde à vida. Ela abriu os braços, assim. E aí gira a câmera, a gente girou a câmera em volta dela. É uma das imagens mais lindas, assim, dos últimos anos de vida dela. Ela saudável ali, ainda muito exuberante, assim. Então são momentos que ficaram na minha memória. Agora, conta perrengue. Conta. Não, na carreira, 40 anos de carreira, você deve ter passado apuro. Ah, muitos. Deixa eu ver aqui algum engraçado que me vem à mente. Geralmente os perrengues são ao vivo, né? Olha, teve uma vez que a gente estava ao vivo. Isso foi em Cabo Frio. E a gente levou o programa, o Super Pop da Galisteu, era ainda apresentado pela Galisteu, para Cabo Frio. E eu dirigia um quadro chamado Sonho Sem Preço, onde as pessoas escolhiam né, um sonho que não fosse um sonho material. Eu quero um carro, quero isso. Eram sonhos outros, de experiência de vida e tudo mais. E aí a gente escolheu uma família que... Essa família tinha o sonho de ver o mar. Eles nunca tinham visto o mar na vida. A gente falou, puxa, isso é um sonho hiper poético, vamos contar essa história. E aí acontecia em capítulos. E o último capítulo, a gente não só levou eles para ver o mar, como presenteamos eles com um belíssimo de um passeio de barco. E foi super legal. E
até o embarque. A hora que a gente saiu para o mar para gravar a família e aquela emoção, era pai, mãe, 2 ou 3 filhos pequenos, todo mundo passou muito mal no barco, e todo mundo vomitou, e todo mundo enjoou, o passeio foi uma catástrofe, e eu precisava ter aquelas imagens, como é que eu ia acabar, o último capítulo era o encontro deles com o mar e o passeio deles de barco, e era uma vomitação só, e todo mundo passando mal, e eu pegando as pessoas, a gente dando remédio, e olha, grava aqui pra mim que hoje tá sendo um dia lindo, e as pessoas, nossa, foi uma catástrofe. Então, às vezes, nem sempre o que vocês veem na tela aconteceu tão bonitinho assim nos bastidores. Esse é um que me vem à cabeça. E o Ariel Jakubowicz é o diretor, né, do Melhor da Noite aqui nessa segunda passagem pela Band do Ariel, segunda passagem do Ota também, né, do Otaviano. Melhor da Noite, sempre às quartas, quintas e sextas. Isso. Às 10h30 até meia-noite. Às 22h30, às 10h30 da noite, né? Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Otaviano Costa, a gente até já gravou, ele que vem, né, do Rio de Janeiro, tem a família lá, mas tá fazendo as quartas, quintas e sextas com um timaço, né, o nosso amigo, o Juliano Dipp, o Taíde, a Pamela, a Bárbara, todo mundo lá, tem quadros novos também, né, a Kátia Damasceno, a Vivi, né, Vivi Isso, Cake, Vivi não é isso? Cake. A Vivi Cake, muitas novidades aí que o Ariel colocou aí nessa nova fase do Melhor da Noite. Ariel, passou voando rapidíssimo, a gente aí ficaria mais um tempão com você, legal. porque são muitas histórias, mas já vai dar aqui meio-dia, vem aí o Nossa Área, mas brigadíssimo, viu, por contar tantas histórias obrigado aí mesmo. Dessa carreira vitoriosa. Eu que Brigadíssimo, agradeço, Ariel. viu? Obrigado, Boa Páscoa, parabéns. bom feriado. Pra vocês também. Boa Páscoa. Sabino, passou rapidíssimo, hein,